Todo mundo mente. Isso ninguém pode negar. Quem nunca contou uma mentira na vida, né? Nesse universo, a gente tem contadores de mentirinhas, os que mentem com mais frequência, os mentirosos que se aproveitam dos outros e os mentirosos compulsivos. Mas aqui no Brasil, a gente tem um mentiroso que parece se enquadrar em todas essas categorias. E o nome dele é Luiz Inácio Lula da Silva. Lula é o tipo de pessoa agressiva. Quando não gosta de alguém, machuca e não coopera. Além disso, costuma ser arrogante e acha que sabe de tudo. Ele é um perito aí na autodesignação, né? E como tem um orgulho muito grande, ele nunca vai admitir que não sabe tudo o que se tem para saber. E ele mente, né? Mente muito, mente que nem sente. Apenas a título de ilustração, eu vou meter aqui a duas declarações recentes do ex-presidiário: a regulação da mídia e a reforma trabalhista. Com relação à regulamentação da mídia, o Lula mente tão bem que, além de acreditar na própria mentira, ele consegue convencer os seus aliados e admiradores de que o foco dessa ideia é apenas evitar que um mesmo grupo de mídia tenha atuação em diversos segmentos da comunicação. É claro que essa ideia faz parte do projeto, mas o real objetivo é controlar o conteúdo. Tanto é que ele também quer controlar a internet. Assim, ele e os seus aliados vão poder determinar o que é verdade e o que é mentira, mas na visão da esquerda, né? E isso tem um motivo, né? E também aliados nos partidos de esquerda e no Supremo Tribunal Federal, que também virou partido político. Se houver uma regulação de internet aí antes das eleições, muitas verdades sobre o Lula, que esse pessoal considera mentiras, vão para debaixo do tapete. E as mentiras que eles consideram verdades serão amplamente divulgadas e corroboradas pelos comparsas, né? É a tentativa de apagar o passado, já que a internet não perdoa ninguém. Mas vamos supor que o Lula seja eleito. Com a regulação da internet, seu grupo vai tirar do ar tudo de ruim que ele fez para o Brasil e tira da oposição qualquer tentativa de revelar o que está sendo feito de ruim durante um eventual novo governo petista. Hoje a gente tem um festival de fake news em curso, tanto na internet quanto na imprensa. E, às vezes, por parte de autoridades que enchem a boca para atribuir fake news a uma grande parte de informações que vem apenas de um lado do espectro político. Tem fake news de esquerda e de direita, você tem alguma dúvida disso? Mas eu te pergunto, o que é fake news? O ministro do STF dizer que o presidente da República atual mandou caças da FAB sobrevoar o STF para quebrar suas vidraças é mentira ou é verdade? Nesse caso, é fato e é fake também. Isso, de fato, aconteceu, só que aconteceu em 2012, durante o governo Dilma, numa apresentação da Aeronáutica durante uma troca de guardas. Mas vira fake news quando o ministro do Supremo diz que foi o atual presidente quem mandou os caças sobrevoarem o Supremo acima da velocidade lá do som, com o objetivo de quebrar os vidros da corte. E o Senado, que é claramente refém do Supremo, não se manifesta. Lula tira proveito dessa situação e é um dos aliados do presidente do Senado e de alguns senadores, sobretudo aqueles que fizeram parte lá da CPI da Covid, aquele circo dos horrores que a gente viu. Agora, quando o Lula dá declarações sobre a ideia de regular a mídia, ele mostra uma hostilidade disfarçada. Ele passa uma falsa impressão de que não vai censurar a imprensa. Mas basta a gente parar para pensar e observar como é que funciona a imprensa nos países onde ele apoia os respectivos ditadores, que fazem parte também do Foro de São Paulo, aí você não vai ter mais dúvida nenhuma. Cuba e Venezuela têm alguma liberdade de imprensa? Lula é um hipócrita quando diz que nunca pretendeu censurar a imprensa e que ele é a eterna vítima, o homem mais censurado do Brasil. Ele disse isso essa semana, né? Agindo assim, ele evita enfrentar a hostilidade de sempre e acha que passa a imagem de um grande democrata, né? O
problema desse tipo de pessoa é que, quando é descoberta, já causou danos irreparáveis. Basta a gente ver o que aconteceu aí com a Petrobras, com o BNDES, com o próprio Supremo, onde ele e a Dilma nomearam 7 dos 11 ministros. Dá para entender aí por que anularam as suas condenações, né? Tudo isso aí tem método. O Lula trabalha em cima de 2 pilares, mas ele falseia esses pilares, que são a democracia e a pobreza. A democracia que o Lula defende acaba se desdobrando em concessões nada republicanas, né? Ela é permissiva para os amigos e cruel com os inimigos. Estimula abusos de todas as naturezas e acaba tornando insuportável a convivência entre pessoas que não pensam da mesma forma. Essa é a democracia que o Lula defende. Com relação à pobreza, todo mundo sabe, sem pobre, Lula não existe. No discurso, ele diz que faz tudo pelos pobres. Mas, na prática, a gente viu que ele é um Robin Hood às avessas, né? Ele tira dos pobres para dar para os ricos. Imagine se o dinheiro que foi gasto com o Porto de Mariel, em Cuba, com o metrô de Caracas, com as refinarias superfaturadas e inoperantes, aí fosse aplicado, por exemplo, em habitações populares. Como é que estaria o Brasil hoje? Isso sem contar com o dinheiro da corrupção, né? Você lembra que só um gerente da Petrobras devolveu mais de 180 milhões que recebeu de propina. E olha que esse aí deve ter roubado muito mais. Imagina quem estava em cima dele, né? Ou acima dele. Tem também o Palocci, que compartilhava tudo com o Lula, e tudo que ele delatou não valeu de nada. Lula reclama que é o homem mais censurado do Brasil, mas o adjetivo que se encaixa como uma luva para ele é protegido. Lula hoje é o homem mais protegido do Brasil. Com relação à reforma trabalhista que o Lula quer reverter, tem mais uma mentira sendo dita. Ele diz que a reforma aprovada no governo Temer tirou o direito dos trabalhadores. Mas a ideia central dessa reforma foi tornar as relações de trabalho menos engessadas e muito mais flexíveis, o que é bom tanto para os empregados quanto para os patrões. A reforma alterou alguns pontos da CLT, como jornada de trabalho, férias, compensação de horas, pagamento de horas extras e salários, mas isso sem prejudicar o trabalhador. Veja o exemplo das férias. Com a reforma trabalhista, as férias que antes tinham que ser tiradas por 30 dias seguidos, ou no máximo 20, você poderia vender 10, agora podem ser fragmentadas em até 3 períodos. E 1/3 do período tem que ser pago em forma de abono. Dessa maneira, aí, o empresário, o gestor e o próprio colaborador têm mais flexibilidade para a definição desse período. Isso é bom ou ruim? Isso é ruim para eles, né? O PT. Sobre a divisão de férias, a decisão de dividir ou não as férias é do trabalhador, mas precisa ser acordada com o empregador, nada demais. O trabalhador não perdeu seus direitos como o Lula prega, né? E até o trabalhador terceirizado passou a ter as mesmas condições de trabalho dos demais funcionários. Quer dizer, outra novidade da reforma trabalhista é a instituição do trabalho intermitente, qual uma empresa pode contratar com os seus colaboradores sem garantia de tempo de trabalho, e o pagamento é de acordo com o tempo de serviço prestado. Qual é o problema disso? Às vezes, o empresário precisa de um reforço temporário de mão de obra ou para determinados períodos e vai contratar por um ou determinados períodos alguém para ajudá-lo. Isso ajuda a aumentar, inclusive, a empregabilidade. Mas o calcanhar de Aquiles do Lula está na questão sindical. Antes da reforma trabalhista, havia uma contribuição obrigatória que era sempre descontada todos os anos, especificamente no mês de março, que correspondia a um dia do salário do trabalhador. A reforma trabalhista alterou o artigo, se não me engano, 578 da CLT, passando a considerar esse tipo de contribuição como facultativo. Dessa forma, o desconto só passa a valer desde que o empregado manifeste o interesse em contribuir. Isso é mais do que normal, né? Só que essa foi mais uma mamata que acabou no Brasil. O sindicato que não trabalhar e não conseguir atrair associados, ele vai fechar. Não existe mais contribuição obrigatória. Isso foi uma farra que acabou. Não é à toa que o Brasil tem 17 mil sindicatos contra 100 e poucos existentes nos Estados Unidos, por exemplo. Olha a aberração.
E é aí que o Lula, mais uma vez, mente que nem sente. Com a desculpa de que a reforma trabalhista tirou direitos dos trabalhadores, ele diz que vai cancelar a reforma. A mentira é a seguinte: a reforma não tirou direito dos trabalhadores, tirou direitos absurdos que os sindicatos tinham e que obrigava o trabalhador a pagar por um serviço que, na maioria das vezes, ele não recebia. E, como ex-sindicalista, ele está fazendo de tudo para voltar com os privilégios de uma categoria que contribuiu, e muito, no meu ponto de vista, para o atraso do Brasil. Lula é um agressor cirúrgico. E todo agressor cirúrgico é um covarde. Ele não merece compaixão porque tem total consciência do mal que ele faz. A mentira nada mais é do que um ato de alguém que tem mente, inteligência e intenção e modifica as informações para obter proveito ou se livrar de uma situação incômoda. O fato é que as muitas mentiras contadas pelo ex-presidiário mascaram situações, emoções, hábitos, ações que ele não quer tornar públicas por muitas razões. Algumas a gente até imagina. E essas razões não escondem apenas atos de corrupção e roubo de dinheiro público. Podem esconder também latrocínio, desvios morais e mais algumas grandes manchas na sua reputação. O brasileiro de bem tem a chance de expurgar de vez esse sujeito da política brasileira nas próximas eleições. A sorte está lançada.